Bom dia, hoje quarta-feira, 9 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. E ontem, brigas, cabeçadas, insultos, Esse foi, o nosso congresso ali, os parlamentares brigando. E, infelizmente, isso é o retrato político e o país como está. É lamentável um processo desse. E aí até o líder do PT, o Cibá Machado, falando que é normal isso acontecer, Então é normal violência, é normal tudo. É lamentável esse tipo de procedimento. Nunca na história desse país, 70% das urnas, ficaram inutilizadas para uma votação. Cadê a democracia? É assim que eu começo essa quarta-feira. E aí vários detalhes macro também políticos e internacionais que afetam as bolsas lá fora. Por aqui, na votação, apesar do STF, do Fachin, vir contra tudo mais, na votação deu mais para a oposição, 272 votos contra 199, são só 27 votos a mais do que o governo precisa para barrar o impeachment, mas isso torna bastante perigoso. Após a votação, os futuros EWZ lá fora nos Estados Unidos passaram a subir. Hoje o dólar em queda, futuro em alta, muito por conta dessa probabilidade aí do impeachment e desse acirramento oposição e situação. Para falar sobre tudo isso, eu convido aqui agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, as bolsas lá fora continuam ainda em queda, um pouco deprimidas por conta da queda dos preços das principais commodities, que ainda tem impactado, mas a gente destaca aqui um dado bem positivo que não conseguiu melhorar o humor das bolsas, que foram os dados de inflação da China. Tanto a inflação dos preços ao consumidor quanto ao produtor surpreenderam positivamente. A de preços ao consumidor teve alta de 1,5% na comparação anual, acima do 1,4% previsto pelo mercado, e a de preços ao produtor ela recuou 5,9%, menor do que os 6% aguardados pelo mercado. Então, depois de ontem a gente tem aquela decepção com a balança comercial da China. Hoje os dados de inflação surpreenderam positivamente. Ainda lá fora, outro indicador que veio melhor do que o esperado foi a balança comercial da Alemanha, que teve um superávit de 20,8 bilhões, acima dos 20,1 bilhões aguardados pelo mercado. De qualquer forma, as exportações recuaram 1,2 e as importações recuaram 3,4, mas de qualquer forma, o ponto é que nenhum desses dois indicadores que poderiam estar impactando positivamente a parte da balança na Europa e a parte de inflação, principalmente nas bolsas asiáticas, não foram suficientes, e a maioria das bolsas na Ásia fecharam em queda e a maioria das bolsas da Europa estão operando no campo negativo, assim como os futuros de Nova York. Como o Celso falou, a gente teve alguns destaques aqui domésticos no campo político, mas vou começar por em campo de indicadores, que é a inflação de novembro. IBGE acabou de divulgar às 9 horas a inflação de novembro, que permaneceu em 1%, acima da mediana esperada pelo mercado de 0,95%. Então, basicamente, a gente deve ver o Focus com uma inflação um pouco maior para esse ano na semana que vem, por essa inflação ter vindo um pouquinho acima do que as analistas esperavam. Eles vão ter que rever o modelo deles e elevar um pouquinho a mais. Provavelmente a gente vai ver um pouquinho acima de 10 na semana que vem, na parte de inflação. Esse é a maior alta para um mês de novembro desde 2002. Desde novembro de 2003 a gente não tinha uma taxa tão alta acumulada até novembro, que em 2003 foi de 11%. Então, com esse 1% de alta, a gente chega a 10,48%. A gente seguiu vendo a parte de combustíveis impactando bastante na inflação. E a gente tinha visto uma inflação de 0,82% em outubro. Com esse 1%, novamente a gente vê a inflação acelerando um pouco. Provavelmente em dezembro a gente deve ter mais um indicador ruim assim, e a gente deve repetir as mesmas frases, que a gente não via algo tão ruim desde meados de 2002, 2003, tanto em acumulado, tanto na inflação para o próprio mês. Indo para a parte dos destaques políticos, ontem a gente teve a Dilma recebendo o apoio de 19 governadores, inclusive 3 do PMDB e 3 do PSB. Esses governadores colocaram contra o impeachment. Provavelmente a conversa foi das duas partes, os governadores falando que são contra, mas também fazendo algumas exigências. Hoje alguns jornais destacaram quantos governos estão tendo bastante dificuldade para fechar as contas no ano.
Então, muita articulação política acontecendo em Brasília. Ainda outro destaque, com certeza, é o Pisciani, que, para quem não sabe, ele é o líder do PMDB e ele é um dos que mais apoiam a presidente Dilma. Ele queria indicar para a comissão especial que vai dar o parecer sobre o impeachment da Dilma deputados do PMDB que fossem mais favoráveis à presidente, então que barrassem o impeachment, que dessem um parecer contrário ao impeachment, mas a ala oposicionista do PMDB se rebelou e já disse que tem votos suficientes para retirar o Pisciani da liderança do partido. Então, provavelmente a gente deve ver nos próximos dias o Pisciani sendo retirado e o Leonardo Quintão assumindo como líder do PMDB, e aí sim, futuramente pode indicar alguns nomes mais, pelo menos, que não sejam tão declarados para um lado ou para o outro. Hoje a gente pode ter a votação da repatriação mais uma vez, a votação da repatriação no radar político, também a medida provisória que permite a União vender imóveis deve ser apreciada, e a parte do Cunha na comissão de ética existe pela 4ª vez, se eu não me engano, a expectativa de que seja votada, mas provavelmente o Cunha deve fazer alguma manobra para que as votações coincidam e aí não tenha gente suficiente e seja postergada mais uma vez. Eu vou devolver para o Celson. O último destaque é que hoje a gente tem a presidente Dilma em Roraima, fazendo entrega de unidades Minha Casa Minha Vida. Depois tem uma previsão de que ela se encontre com Michel Temer, depois da tão discutida carta de ontem do Michel Temer para a presidente Dilma. Eles deveriam se encontrar e tentar acertar um pouco, melhorar a relação entre os dois. Agora sim, eu vou devolver para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connection. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo aqui na casa ontem, foram os locais que terminaram o dia net vendedores, basicamente estável, 2 milhões de reais apenas, compraram Itaú, Cielo, Itaú, Ambev, GBR4. Na ponta vendedora, BTG, Vale 3, Fibra e Lame 4. Nas duas pontas, JBS, Petro 4, Vale 5, Suzano e Brasil Foods. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 21 milhões de reais. Destaques na compra para Braskem, Itaúsa, Pão de Açúcar, Cetip, Petro 3. Destaques na venda, Bradesco, Raia Drogasil, Ambev, Bradespar e Cesp. Nas duas pontas, Itaú, Vale 5, Petro 4, Vivo e Croton. Vale destacar, a Petrobras tentando vender ativos, segundo informações ali, ela está tentando vender 1/4 da sua participação de 40% no bloco de Libra, no pré-sal, por $1,5 bilhão. Isso ajuda, não resolve o problema, gente? A dívida total da Petrobras é de 506 bilhões de reais, é isso mesmo, a maior dívida corporativa do mundo. Arrecadar 7 bilhões de reais reduz, mas não resolve o problema, um pouco mais de 1% do montante da dívida da companhia. Então, assim, não resolve o problema, tá com dificuldade mesmo de vender ativos, ainda mais com o petróleo embaixo. A gente segue short em Petrobras. Preço do petróleo, alto endividamento, interferência governamental, é um ativo que provavelmente a gente já falou sobre isso, tem até relatório sobre isso da semana passada, é de que a empresa tende a precisar de um aumento de capital. Vale monitorar hoje, agora às 10 horas, leilão de portos. O governo tentando arrecadar R$1 bilhão ainda esse ano. Vale a pena monitorar. Cetip, ontem em reunião com analistas, o diretor-presidente da companhia informou que o preço não era adequado da BVMF, os R$ 39,00 oferecido por ação. Acreditamos ainda que a BVMF tem de oferecer um preço mais alto para o Cetip, que permanecerá aí no âmbito positivo. Gostamos do ativo, ainda não recomendamos nos BVMF. Eletrobras, vamos ficar atento às renovações das distribuidoras de energia. A Eletrobras está tentando vender a Celg, companhia de Goiás, distribuidora, mas depende justamente dessa renovação. A gente acredita que essa renovação saia. BR Pharma, segundo informações aí, fontes ouvidas pelo Estadão, o BTG já teria uma oferta pela companhia. A gente não recomenda, a exposição ativo caiu muito por conta dos problemas de liquidez no BTG. E BRPR3, leilão amanhã, vale monitorar o leilão amanhã, com 59 milhões de ações a R$ 7,50. Minerva ontem, no XP Commodities, aqui, auditório aqui no prédio da XP, falou que a abertura do mercado norte-americano é uma grande oportunidade, concordamos com isso, é uma grande oportunidade mesmo, a chancela dos Estados Unidos de que a carne brasileira é bem-vinda lá, tende a abrir mercado em Singapura, Japão e Coreia do Sul. No setor frigorífico, a única que a gente teria
acho que todos já sabem disso, seria Minerva BIF 3. E vale a pena destacar nossa mesa de aluguel, destaque para Petro 3, Braskem, Múltiplos, BBTG todo dia, Semig 3, BRPR, Duratex, SN, Pão de Açúcar e Tractebel. Agora eu vou convocar Thiago Salomão para falar qual é a pauta da Infomoney hoje, do portal da Infomoney hoje. Salomão, sumiu Salomão, voltou Salomão. Isso, qual é a pauta aí hoje? Ajeitando só o microfone. Ah, como é que vai, Celso? tudo ótimo. O que você achou do UFC que rolou ontem Parecia lembrou um pouco de Trapalhões também, né? Foi diria, um pouco de vergonha alheia eu senti, viu, Celso? Cabeçada não vale, né, cabeçada? Naquela cabeça. O que foi aquilo, Celso? Cara? Eu não sei. E o que falou o outro, né, deputado falando? Você não sabe, é verbo, é verba, é verbo. O que ele queria dizer? Aquilo foi incrível. Olha, para quem esperava um dezembro um pouquinho mais tranquilo, com a proximidade das festas natalinas, aquele espírito um pouco mais calmo nas pessoas, né? Viu ontem, presenciou momento de forte euforia lá em Brasília, né? Mas, bom, para quem esperava que a decisão do Faxin fosse dar uma amenizada nos ânimos, hoje o Bovespa já está marcando uma alta de mais de 1%. Sim. O índice futuro chegou a subir mais de 2%, ou seja, acho que o primeiro passo, a primeira vitória, vamos dizer, a favor do impeachment, está prevalecendo hoje no pregão, né, Celso? Primeiro assim, foram 272 votos, né, a favor da chapa 2. Não definindo os líderes do PMDB, ou seja, a oposição quer definir quem é que vai participar ali para saber se o processo de impeachment passa ou não. E aí o governo só ficou com 27 votos a mais que ele precisa para vetar a abertura do processo de impeachment. Então o mercado viu isso assim, sem ter feito nada no curto prazo, está tendo uma mobilização a favor do impeachment. Então eu também olharia como esse cenário mais positivo. A gente viu ontem o EWZ já subindo e o dólar também caindo hoje com esse cenário de probabilidade de impeachment que parece vem aumentando. Sendo que, se você tem recesso e prolonga um pouco mais essa votação, eu acredito que a probabilidade de abrir o processo de impeachment aumenta. Porque vai ter rua, isso que você falou, era para estar um ambiente mais tranquilo, Natal, tudo mais, e a gente não está vendo esse cenário. Então, isso só aumenta. E vale aqui destacar, achei um absurdo o comentário do líder do PT, Cibá Machado, falando que é normal, gente. A gente vê de vez em quando umas trocas de soco lá fora, mas não é normal. Não pode falar que isso é normal, né? Você não vai falar que guerra é normal, violência é normal. Infelizmente, isso é o reflexo do país e isso se reflete, né, dos políticos. Isso acaba se refletindo nas ruas. Muito ruim isso, né? Um ponto negativo aí. Como você falou, vergonha alheia, isso que a gente sente, que isso aí, com certeza, essas imagens foram para o mundo inteiro. Vou ficando por aqui, uma grande quarta-feira aí. Salomão, um grande abraço. Valeu, Celso. Forte abraço. Bom, começando Infomoney na Bolsa, agora 10 horas e 12 minutos, o mercado já mostra a tendência clara do dia. Movimento predominantemente positivo, índice futuro subindo 1,90, Ibovespa subindo 1,77, o dólar caindo 0,72, voltando a operar abaixo de 3,80. Bom, primeiramente passar rapidinho lá para o exterior, não teve muita novidade, as bolsas europeias operam predominantemente em queda, mas uma leve queda. Ele veio de um movimento forte de desvalorização, acompanhando a derrocada das commodities, mas hoje tanto o petróleo quanto o minério mostram uma leve recuperação, né? Ontem o petróleo na segunda-feira chegou a cair 5%, ontem fechou em queda e hoje está subindo um pouco. O minério de ferro também está subindo 1%, mas ainda abaixo dos $40. O único destaque da agenda, a inflação na China teve alta de 1,5% em novembro, levemente acima de 1,4% que era esperado, e o PPI, que é a inflação do produtor, recuou 5,9%, foi uma deflação menor que os 6% aguardados. Levemente dentro do esperado, não trouxe um impacto tão forte como a balança comercial repercutiu no mercado, com dados bem piores que o esperado. Bom, sem muitos eventos na agenda, mas vale marcar que hoje vai completar, a última quarta-feira, antes da reunião do Federal Reserve, quarta-feira que vem, vai ser decidido se o Fed vai subir juros ou não. Na economia americana, a grande aposta é de que sim, vai começar a alta de juros, que já se mantém há muito tempo, os juros na faixa entre 0% e 0,25% ao ano. E a gente já está careca de saber os impactos que isso pode trazer nos mercados, principalmente nas economias emergentes.
Bom, vindo para o Brasil agora, se teve pouca notícia lá fora, aqui dentro que não faltou foi notícia, né? Para quem acompanhava o mercado, esperava 5 horas para poder descansar e relaxar que não vai acontecer mais nada, não é isso que está acontecendo, pelo menos nas últimas semanas. O noticiário vem ficando cada vez mais fervoroso após o fechamento do pregão, trazendo muitas novidades de Brasília. Ontem, a chapa alternativa listada pela oposição para a comissão especial que analisará o impeachment da presidente Dilma venceu a disputa contra a chapa oficial defendida pela base governista. Foram 272 votos contra 199. Quando governistas disputavam com uma chapa com 47 nomes, a oposição reunia 39 parlamentares. Como a comissão precisa ter 65 deputados, os nomes dos 26 titulares remanescentes ainda terão que ser escolhidos posteriormente. O rito definido por Eduardo Cunha para a sessão foi de votação secreta e sem discursos prévios e encaminhamentos de votação por lideranças das bancadas, sem aceitar as reclamações de representantes da situação. Quando a votação foi iniciada, o que eu e o Celso estávamos comentando aqui, deputados do PT tentaram obstruir o acesso às cabines de votação instaladas, houve empurra-empurra, relatos de quebra de urnas e até mesmo uma troca de cabeçadas e outras agressões. Após a aprovação ontem, vale destacar que o mercado já começava a sinalizar um movimento positivo. O ETF brasileiro já começava a amenizar as perdas e a Petrobras já tinha virado para alta, isso no mercado norte-americano. Bom, logo depois dessa vitória da oposição, o STF suspendeu a instalação da comissão de impeachment. O ministro Luiz Edson Fachin, ele acatou o questionamento do PCdoB e uma das questões levantadas pelo ministro, que será analisada pelo plenário, foi a votação secreta realizada na Câmara dos Deputados para eleger os membros da comissão. No despacho, o Fachin ressalta que a Constituição e o regimento interno da Câmara não prevêem votação fechada. A decisão foi comemorada por governistas, mas pode ajudar a oposição, já que ao adiar o desfecho do impeachment para o início de 2016, quando o cenário pode estar ainda mais negativo, ou seja, pode estar ainda mais favorável para que tenha mais votos contra a Dilma. Ainda hoje de noticiário saiu na Folha que o Michel Temer já começa a esquematizar o time de políticos que ele faria num possível mandato. E o Henrique Meirelles seria o ministro da Fazenda em um eventual governo do até então vice-presidente da República. José Serra também teria uma pasta forte, mas não na área econômica. Só lembrando que menos de um mês atrás, o José Serra, em um evento, falou que o Henrique Meirelles foi o pior presidente da história do Banco Central brasileiro. Vamos ver como é que os dois trabalhariam juntos com o Temer. E por mais uma vez, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados suspendeu ontem a tumultuada sessão que votaria a admissibilidade ou arquivamento do relatório contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha, de autoria do Fausto Pinato. Uma nova sessão foi convocada pelo presidente José Carlos Araújo para hoje, 1h30 da tarde, horário de Brasília. A alegação do deputado é que se evite qualquer possibilidade de atropelo do regimento interno da Câmara. Bom, fechando os destaques da pauta política e econômica, saiu hoje 9 da manhã o IPCA de novembro, ruim como esperado e batendo mais recordes, né? A inflação subiu 1,01% em novembro, a expectativa era de uma alta de 0,95% nos preços. Com isso, no acumulado em 12 meses, o IPCA bateu 10,48%, levemente acima dos 10,42% projetado pelos economistas. Desde 2002, não havia um IPCA tão alto no mês de novembro. Em 2002, a gente teve IPCA de 3,02%. E foi o primeiro IPCA de 2 dígitos desde também na série histórica. O Quantitas, a equipe de gestão da Quantitas já falou que o IPCA mais elevado pode ser decisivo para o Banco Central subir a Selic. Isso, a reunião do Copom deve acontecer em janeiro. Cada vez mais aumentam as apostas de que o Copom eleve a taxa de juros atualmente em 14,25% ao ano. Bom, antes de passar para os destaques corporativos, vamos dar uma olhada como abriu o mercado hoje. Vamos pegar as maiores altas de Bovespa nesse momento. Ação da Oi, Petrobras subindo 4,3%, Cyrela, Banco do Brasil. Você vê Petrobras e Banco do Brasil subindo bastante. Para quem acompanhou o movimento dos mercados durante as eleições do ano passado, viu que a cada piora nas pontuações, nas intenções de voto para Dilma Rousseff, as estatais e o setor financeiro apresentavam forte alta na Bolsa, assim como cada melhora dela, eles mostraram forte queda.
essa alta pode representar um pouco desse efeito impeachment que pode chegar no mercado e beneficiar as estatais. Na ponta negativa aparecem nesse momento apenas Gol, Suzano, Klabin e Fibra. Suzano, Fibra e Klabin muito expostas ao dólar, né? Suzano e Fibra principalmente. As grandes campeãs da Bolsa em 2015 ganharam muito com a alta do dólar, hoje estão caindo com essa realização do dólar. E a Gol, bom, a Gol vem caindo desde o começo do ano, uma das piores ações da Bolsa nesse ano de 2015, realmente um ano para esquecer, isso se ela conseguir melhorar em 2016. Bom, passando para os destaques corporativos, Petrobras, várias notícias sobre a empresa. Primeira, ela está oferecendo até 1/4 da sua participação de 40% na enorme área de exploração de petróleo de Libra, no pré-sal. Mais uma estratégia para reduzir a dívida, considerada a maior da indústria petrolífera no mundo. São informações da Reuters, que citou duas fontes inteiradas no assunto. Parcela pode valer até $1,5 bilhão de dólares, de acordo com analistas da Macquarie, e é provável que atraia companhias internacionais de petróleo ansiosas para expandir atividades em uma das bacias com desenvolvimento mais rápido do mundo. Petrobras tem como meta alienar 15,1 bilhões de dólares até o fim do próximo ano, mas tem tido dificuldade para vender ativos em prospecção menos atrativos no Brasil e no Golfo do México. Mais Petrobras. Hoje à tarde acontece em Nova York a audiência da ação movida contra a Petrobras na Justiça Americana. Dependendo da decisão do juiz Jed Rakoff, a estatal pode se livrar de uma indenização bilionária ou então pode saber o tamanho do problema que ela terá que pagar. Gera muita incerteza o tamanho da indenização que ela pode vir a pagar aos investidores que se sentiram lesados com a Petrobras, mas essa decisão, por pior que seja, pelo menos vai dar um número para o mercado. E também uma notícia curiosa que saiu hoje, agora há pouco, a Petrobras concorre ao prêmio de maior escândalo de corrupção do mundo pela entidade de Transparência Internacional. Bom, passando para o setor financeiro, o relatório da equipe de análise do Santander citou como novidade o corte na recomendação das ações do Banco do Brasil, passaram de compra para manutenção, mesma classificação já atribuída aos papéis do Bradesco. Segundo os analistas do Santander, o rebaixamento do BB vem por conta do capital ratio da instituição, que está muito baixo e, dada a fraca perspectiva macroeconômica para o Brasil nos próximos anos, é um patamar nada confortável. Além disso, eles estimam um ROI, que é um retorno sobre patrimônio líquido, de 12,5% para o BB, bem abaixo do ROI atual dos bancos privados, que estão na faixa de 20%. Ainda sobre o setor, o Itaú Unibanco é o único banco brasileiro que o Santander recomenda a compra e segue na lista dos ativos preferidos na América Latina. Mesmo com a recomendação, a gente vê que o Banco do Brasil responde com forte alta nesse começo de dia. Agora já está subindo 3,63%, é a quarta maior alta do Ibovespa, cotado a 17,70. Passando agora para CETIP, ontem teve o CETIP Day, só para reforçar, o Gilson, que é o presidente executivo da CETIP, falou que não recebeu uma oferta concorrente feita pela BMF Bovespa e que a recusa da oferta de R$ 39,00 por ação que a BMF Bovespa fez para comprar a CETIP baseou-se especificamente no preço ofertado, não levando em conta se a operação faz sentido estratégico. Ou seja, deu meio que entender que uma fusão seria bem-vinda, mas por um preço muito mais atrativo, não o que a BMF Bovespa ofereceu. Vamos ver como é que está o papel da CETIP nesse momento na Bolsa. CETIP opera bem perto da estabilidade, uma alta de 0,31, cotada a 38,56. Ontem ela chegou a operar acima de R$ 39,00, que é o primeiro patamar oferecido pela Bovespa, isso se ela vir aumentar a oferta. Passando agora para a Vale, duas notícias interessantes. O Estadão hoje fez uma matéria ressaltando que nos últimos 4 anos o minério de ferro caiu 80% e a Vale nesse mesmo período perdeu 247 bilhões de reais de valor de mercado na Bolsa de Valores. Ainda sobre a Vale, uma notícia do Valor diz que ela pode perder 800 milhões de dólares em dividendos a Samarco entre 2016 e 2017, segundo reportagem do Valor, que cita contas de analistas que acompanham a empresa. O diretor financeiro Luciano Ciani falou com o Valor, diz que o corte de dividendos pela Samarco é prudente, mas essa conta de 800 milhões de dólares é superestimada. Fechando os destaques da pauta, o setor elétrico.
O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, garantiu na terça-feira que o governo terá um plano responsável para as distribuidoras de energia elétrica vinculadas ao Grupo Eletrobras. Até o fim do mês, 6 distribuidoras de gás estatal assinaram contratos de renovação de suas concessões por mais 30 anos. As dúvidas sobre a renovação dos contratos eram dos entraves para que a Eletrobras possa, enfim, dar início ao processo de privatização dessas empresas. Por fim, a Eletropaulo aprovou a contratação de empréstimos do BNDES de até 178 milhões de reais. Bom, ainda sobre os destaques, olhando fora do Ibovespa, já aparece aqui BTG caindo 6,35%, batendo R$ 14 nesse pregão, e a Brasil Farma, que já tinha caído muito forte nos últimos pregões, hoje já está caindo mais 10%, chega a R$ 7,05. Vale destacar também BR Properties, outra que está no bolo do BTG, caiu bem forte ontem e hoje está amenizando, subindo 0,64, cotada a R$ 7,85. Bom, esses são os destaques da Bolsa, dia predominantemente positivo. Vamos ficar de olho se o Conselho de Ética consegue andar com esses adiamentos que vêm acontecendo referente ao Eduardo Cunha e se temos novidades sobre a comissão do impeachment. Bom, me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!